Sully? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você tá fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. Chama aqui, quem fala é o Ruivo. E galera, o vídeo de hoje ele é muito importante pra mim, porque eu não tô acreditando que até agora eu tô conseguindo entrevistar os dubladores de um jogo que eu sou muito fã, que é da série Uncharted. Bom, estaremos fazendo esse vídeo naquele esqueminha perguntas diretas, ok? Do mesmo estilo do Alexandre Gatti, o card tá aqui nos cantinhos. E, bom, estamos aqui com a presença de um cara que é narrador, ator e dublador. Voz de Victor Sullivan. Vamos abrir as cortinas aqui para Heitor Schmidt. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Que bacana essa tua iniciativa, parabéns. É uma chance que a gente tem, um espaço que tu abre, muito bom, para que a gente fale sobre comunicação, sobre voz, sobre teatro, cinema, games, enfim, sobre entretenimento, sobre essa capacidade que o ser humano tem de contar histórias, de ouvir histórias e principalmente se emocionar com elas. Obrigado. O meu interesse pelo mundo dos espetáculos, eu diria assim, não especificamente do teatro, começa com o circo. Eu tinha uns 7 a 9 anos, recém tinha entrado no colégio. Eu morava numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, chamada São Cepé. O meu pai era chefe de setor, que na época era o tipo gerente da CE, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Na época era a empresa de energia do estado. O circo e os teatros de lata chegavam na cidade, os teatros itinerantes iam pedir autorização para puxar do poste lá a luz para o circo, para o teatro. E o meu pai era um dos procurados e recebia cortesias por toda a temporada. Então eram as chamadas permanentes. A gente tinha a possibilidade de assistir a todos os espetáculos todas as noites, se quisesse, e eu aproveitava bastante, inclusive com aquelas chamadas sessões especiais da tarde, as vesperais, matinês que chamavam. À tarde eu ia assistir sábado e domingo, mas durante toda a semana também, muitas vezes fui, às vezes com meu pai, às vezes com minha mãe, às vezes com os dois, para assistir aquelas pessoas em cena com as quais eu convivia durante o dia. Eu estudava durante o dia e à tarde, porque era muito próximo da minha casa, eu convivia com as crianças do circo, jogava bola com elas, assistia os meninos, adolescentes, ensaiando, treinando malabarismo, treinando equilíbrio na corda, treinando o globo da morte. Era interessante porque ao invés de um globo fechado, eles tinham um meio globo de madeira, onde as crianças e adolescentes aprendiam a girar de bicicleta. Enfim, coreografias, os animais, aquele cheiro do forte dos bichos. Infelizmente era a época dos animais, naquela serragem tinha elefante, eu via, tinha leão, tigre, tinha cavalos, pôneis. Era um mundo encantado, era um mundo maravilhoso, mágico, hipnótico. Eu ia para lá, não queria sair, ficava muito tempo lá, fiz amizades durante um período que eles ficaram um mês lá na cidadezinha. E eu sentia uma magia muito estranha. Hoje eu recordo o que aquilo provocava em mim, que era quando eu ia assistir o espetáculo à noite e eles estavam lá, aquelas mesmas pessoas, em cena, num outro cenário, muito mais bonito, mais brilhante, iluminado. Para criança aquilo era uma magia impressionante. E eu reconhecia, lá está o fulano, lá está o pai do fulano, o tio do fulano, a irmã do outro. E isso era muito bacana. Os palhaços, puxa, os palhaços era impressionante. O circo para mim foi determinante no meu olhar para essa coisa chamada mundo dos espetáculos. Mas tem a parte mais específica do teatro.
Nessa mesma cidadezinha, São Cepé, interior do Rio Grande do Sul, década de 60, eu com 7 a 9 anos, entro em contato com um universo que vai me aprofundar mais em direção a esse mundo do espetáculo, que é o teatro de lata e o teatro do Serelepe. Se o Circo Continental era da família dos irmãos Robatini, o Circo Teatro Serelepe era da família Benvenuto. E eles apresentavam também, ficavam semanas e semanas durante o mês, eles também iam pedir para ligar a luz lá para o meu pai, gerente da CE, meu pai ganhava as permanentes, eu ia ao teatro. Às noites, a minha mãe e meu pai iam assistir, porque apresentavam dramas, chanchadas, comédias, números musicais depois do teatro. Sou do tempo do ponto. Eu assistia, tinha aquele cone que ficava atrás, aquela concha que ficava no palco, e virado para os atores, e eu ouvia uns cochichos. Jamais imaginei que aquilo poderia ser um ponto assoprando falas para os atores. Eu não acreditava, não. Aquilo era algo que impossível para mim. Ninguém nunca me falou, eu fui descobrir isso depois. E era um mundo também, a exemplo do circo, fantástico. Era mais denso, me parecia mais sério, ao mesmo tempo me encantava mais ainda, porque eu imaginava que não precisava ser malabarista, não precisava ser... Depois eu descobri que também tem que ser isso, depois descobri que o teatro e o circo são irmãos de origem. Depois eu fui descobrir que o clown e o palhaço estão ali. O palhaço de circo é o clown, que às vezes aquele personagem no teatro tem as suas bases ali. Depois eu fui aprender isso mais tarde. Mas o teatro tinha algumas coisas mais próximas. Começava que eu ficava sentado mais próximo dos atores. No circo era mais distante. Mas tinha a maquiagem, o figurino, que no circo era distante, brilhante, ali tinha uma outra intenção. Eram diálogos, eram histórias contadas. Isso me emocionava, me fazia prestar atenção. Tinha uma outra densidade, tinha uma outra magia. Embora próximas, embora primas, irmãs, parentes muito ligados ao teatro, o circo e o teatro, mas eu, de novo, estava colocado como plateia. E na escola, como eu era da época do primário, eu comecei a prestar atenção nas apresentações das turmas do ginásio, que também faziam teatro. E aí aquilo me encantava também. Ou seja, eu participei dessas duas grandes escolas, o circo espetáculo de lona, o teatro de lata, itinerante, ambos itinerantes. Mais tarde eu fui me descobrir um mambembe também do teatro, porque eu viajei muito, mas isso é outra história. Uma das coisas interessantes, eu encontrava os atores na rua, a cidade era muito pequena, encontrava num bar, no restaurante, no armazém, aqueles atores sem maquiagem. Isso para mim era um grande mistério. Então o Teatro Serelepe, da família dos irmãos Benvenuto, foi também uma outra porta de entrada para mim nesse mundo das artes, da representação, do entretenimento. Com todas essas influências, digamos, hoje assim identificadas, né, do circo e do teatro, o circo de lona, o teatro de lata, o circo no ginásio, quando eu estava lá com os meus 10 anos no primário, que hoje é o ensino fundamental, séries iniciais, enfim. Mais tarde o teatro entraria assim para valer na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, estudava num colégio estadual, numa escola pública, numa outra cidade um pouco maior, mas cidade do interior do Rio Grande do Sul. 75, eu tinha 17 anos, em plena época da ditadura. Uma professora ousada chamada Vera Kipper, Vera Cunha. Ela era uma professora muito cuidadosa, muito querida e ministrava muito bem a história da arte e tal, mas valorizava muito a origem, o criador, o artista, né? E um dia, num dos semestres, eu já lá
Eu acho que era primeiro ano do segundo grau na época, ensino médio. Ela desafia a turma a se dividir em grupos e poderiam fazer apresentações, ensaiar, deu um prazo, ensaiar e apresentar depois, dentro de uma agenda, teatro, música, performance, artes visuais, dança, o que quisesse. Eu era da turma dos que sentavam bem no fundão, era daquela turma mais que aprontava mais, que conversava mais bagunceira. Falei para minha turma ali da volta, nós vamos fazer teatro, vamos fazer um grupo de teatro, vamos! Todo mundo topou, sem pensar muito, depois eu descobri que ninguém toparam, na hora. E aí, como eu tinha dado a ideia, eu tive que resolver, e aí, tá, e agora o que a gente faz com isso? Nosso grupo é o grupo de teatro. Opa! E aí nós fomos atrás de alguma história que fosse interessante. Eu fui atrás de livros na biblioteca para saber como se faz teatro. Encontrei um livro lá de um americano lá que mostrava como se fazia refletor, maquiagem, denominações do palco e tal, mas nada daquilo era o que importava naquele momento. A gente precisava descobrir o que a gente vai fazer. E assim eu descobri um autor da cidade que não era dramaturgo, mas escrevia lá uns textos malucos e engraçados. A gente adaptou, fez alguma coisa parecida com teatro, não era teatro. Depois, num festival, um diretor famoso aqui de Porto Alegre disse: isso que vocês estão fazendo não é teatro. Se fizéssemos hoje, seria cult, seria muito engraçado. Estaria aí fazendo sucesso nas redes, enfim. Mas era uma mistura de coisas fantásticas, o encontro do Satanás com São Cipriano, tinha terror, tinha mistério, tinha rock and roll, tinha Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, tinha Rick Wakeman, uma narração. Era uma coisa tudo menos o que se convencionava chamar de teatro, com diálogos e tal. Eu comecei meio atravessado nisso aí, mas um ponto principal que hoje me chama a atenção. Eu não comecei fazendo aquele teatro certinho, deveria ter começado talvez, mas eu não me arrependo desse primeiro trabalho. Aliás, tenho muito carinho por ele, mas eu comecei me divertindo. Talvez depois a gente vai perdendo um pouco isso e tenha que recuperar, mas eu comecei me divertindo em cena. A gente brincava muito. E aí o teatro entra na minha vida dessa forma, junto com o meu trabalho de voz. Eu vou fazer, junto com os meus colegas, a gravação da sonoplastia dessa peça na rádio local, uma rádio AM que ficava em cadeia, com os estúdios liberados das 7 às 8h30, das 7 às 8 a Voz do Brasil, das 8 às 8h30 na época o tal Projeto Minerva. E lá nós fomos gravar a sonoplastia da peça. Tinha uma narração, que mais ou menos era assim. Eu fazia uma voz cavernosa, logo em seguida eu já me candidatei a fazer a voz. Não, tu que vai fazer a voz, tu faz aquela voz grossa. E aí eu fui fazer a voz do narrador, a peça, essa coisa que depois que eu coloco na minha história, na minha memória, como meu primeiro trabalho como ator, tinha uma narração que eu fazia assim: certa sexta-feira santa, soavam sinistros sinos. Subitamente surge, sob satânico cenário, Sabaótico Senhor, seguido seu séquito, sacerdotes sumérios. Eu tenho um colega de aula dessa época que quando eu faço essa brincadeira com ele, ele morre de rir, a gente se diverte muito. A gente não sabia o que estava fazendo, era uma diversão total. Sei que foi o maior sucesso, a plateia riu bastante, era um auditório de 500 pessoas lotado, todo mundo riu, todo mundo aplaudiu e a gente percebeu o seguinte: é possível provocar alguma reação na plateia. Eles dão risada, eles ficam em silêncio quando tem a narração, eles riem quando é uma piada, coisas que a gente não imaginava que seriam engraçadas, eram engraçadas. E ali eu fui mordido por esse bichinho chamado teatro e nunca mais parei. Depois eu saí terminou o ano, eu criei um grupo de teatro da cidade, um grupo que logo em seguida começou a se interessar por coisas mais sérias, um teatro mais de opinião, um teatro mais de protesto. Era a época da ditadura, éramos jovens, 17, 18 anos, a gente queria liberdade de expressão, a gente começou a se contatar com pessoas que faziam teatro a sério, profissional, de outros centros, a gente começou a viajar e o teatro entrou na minha vida
mais ou menos assim. Nessa rádio que a gente foi gravar, o que aconteceu? O operador da rádio, que depois acabou fazendo teatro conosco, perguntou se eu não queria fazer um teste de locutor. Eu fiz e fui aprovado. Comecei a trabalhar profissionalmente nessa rádio. Então, o teatro e a voz profissional começam na minha vida juntos, em 1975, eu com 17 anos. Bom, a pandemia chega e nos desarticula totalmente. A gente leva uma rasteira, a humanidade inteira, e o ser humano tem que refletir uma série de coisas. A começar o próprio sentido da existência, o próprio sentido de viver em grupo, o próprio sentido de se comunicar, se relacionar, e como refazer tudo isso e como se readaptar a uma realidade que chega e não dá sinais de que vai sair assim tão facilmente, apertando um botão ou tomando um comprimido ou tomando um chá qualquer ou indo atrás de alguma teoria maluca que não tenha o foco numa coisa mais científica, né? Então, os reflexos de tudo isso se dão das coisas mais simples, como comprar comida, até a mais básica, que é respirar, e as mais complexas, que é tocar todo esse mundo com todos os desafios que a humanidade tem. O que acontece? O entretenimento nessa hora, ele sofre uma sacudida. O universo do entretenimento sofre um baque profundo. Ao mesmo tempo que as pessoas se refugiam nos filmes, nos livros, na comunicação via redes, via aplicativos e aparelhos, os profissionais dessa área também se desafiam a tentar buscar soluções. Eu não sei qual que seria o futuro da dublagem. Eu fiz 2 trabalhos já esse ano de maneira remota e graças a Deus, assim, ou graças aos deuses, não é da comunicação, eu consegui fazer isso com um bom diretor, com bons técnicos, com boas parcerias profissionais, e me parece que os caminhos vão se achando, vão se apresentando, as pessoas têm que procurar esses caminhos e buscar alternativas para isso. O olho no olho, a presença física que tanto faz falta para quem gosta, por exemplo, do teatro, né? É uma violência. É uma violência. A gente está esperando aí que as casas consigam abrir, que dentro de um mínimo, mas necessário cuidado com o contato, com o distanciamento, enfim, as coisas comecem a voltar a alguma coisa mais próxima do que muita gente chama de normal. Normal, eu acho que não vamos ter mais aquele, entre aspas, normal. Em relação à dublagem, eu acho que tem uma velocidade que vai avançando em relação à tecnologia, né, e aos processos de criatividade, da maneira como esse trabalho se desenvolve, mas agora sim dá um recuo e faz com que a gente tenha que buscar alternativas mesmo, buscar criatividade, buscar o bom senso, apostar mais no ser humano, né? Enfim, o mundo do entretenimento continua vivo, continua pulsando, continua nos desafiando. Eu adoro fazer isso, adoro trabalhar nessa área, é muito gratificante saber que é possível com apenas a voz do dublador. Estou falando enquanto dublador, né, profissional da voz, mas aqui dentro, né, naquele momento está o ator, está o ser humano, está a pessoa que sabe a importância que tem a partir de uma cena, de uma história bem contada, a importância que tem esse fio que se estende, se conecta e provoca emoções, né? Então, eu vejo um futuro de desafios. E a vida, o ser humano, ele cresce a partir dos desafios que se apresentam. Isso está assim desde a idade da pedra, desde a idade antes da pedra. Isso foi só um termo assim, clichê para usar. Mas o mundo
da comunicação, da linguagem, do entretenimento, da história bem contada, esse mundo ele não desaparece, ele necessita do homem, necessita da sensibilidade, do coração, necessita da emoção principalmente e de uma visão sempre valorizando o ser humano, né? A tecnologia não vai substituir 100% jamais esse ser de carne e osso que empresta o seu corpo, a sua voz, o seu coração para que as coisas aconteçam e provoquem principalmente reflexão e transformação. Não sei o que vai acontecer. Espero que as buscas nos levem a algum lugar que nos faça melhores, mais humanos. Pois é, falar de inspiração, né? O que me inspira, né? Bom, eu já comentei, já falei, já citei minhas histórias do circo, do teatro Mambembe, aquele teatro que eram os barracões feitos de lata, onde eu comecei a me interessar pela vida, pelo mundo dos espetáculos, das artes, da representação como ator. Eu sou filho das histórias em quadrinhos. A minha infância foi marcada pelos HQs. Eu lia fotonovela policial, Jacques Douglas. Um dos primeiros livros que eu li foi Moby Dick. Achava difícil, mas achei interessante. Mas eu fui apresentado assim para os livros e a literatura me acompanha pela vida toda. Eu não consigo conceber a vida sem as artes, sem a literatura, sem o cinema, né? O rádio me apresentou a música popular brasileira. Eu comecei a tomar consciência das coisas nos anos 70, em plena ditadura, então os grandes mestres da MPB, da música brasileira. O cinema, claro, eu confesso que eu matei a aula, cabulei a aula para ir ao cinema à tarde. E fui conhecendo grandes atores. Eu sou fã do Monty Python e do Woody Allen, gosto muito do humor. Enfim, não consigo imaginar, repito, a vida sem livros, música, sem cinema, sem o entretenimento e o bom humor, né? Eu sou apaixonado por pessoas bem-humoradas, eu me relaciono bem com elas. Sou fã um pouco da cultura oriental, tenho uma simpatia especial pelos haikai japoneses, me arrisco a cometer alguns poemas e alguns até bem tradicionais, alguns haikai bem tradicionais. Um dia eu tomo coragem, reúno todos e experimento publicar. Esse ano eu cometi uma ousadia, uma corajosa, a pandemia provoca isso. Eu fui coautor de um livro escrito em plena quarentena e totalmente online, bem que eu gostaria de saber o que é o amor, em parceria com a escritora aqui de Porto Alegre, a Helena Terra. Foi publicado digitalmente pela Amazon. E um homem e uma mulher se conhecem e um dia se separam, não se sabe por que exatamente, que tragédia que aconteceu, alguma grande transformação. Eles escrevem cartas um para o outro sem saber se vão ser entregues. Então é um livro para ser conferido, vou repetir, bem que eu gostaria de saber o que é o amor, parceria minha com a Helena Terra. E, bom, no rádio eu tenho uma voz que eu gosto muito, que é de uma locutora que era da Band News, é a Tatiana Vasconcelos. Eu gosto muito da voz, isso apenas como registro profissional, assim, porque eu fui ouvinte de rádio, depois com o tempo eu me afastei um pouco, mas eu gosto muito de observar as vozes. Mas a minha maior inspiração, confesso aqui assim, com o coração aberto e emocionado, que a minha maior inspiração são os meus filhos. Eu sou pai de 4 filhos, tenho um neto, 2 filhas moram em São Paulo com meu neto, 2 filhos moram aqui em Porto Alegre. Sou um amante da natureza, eu gosto muito de árvore, gosto de ficar ao ar livre, gosto de mar, gosto de praia, gosto muito dos animais, tenho uma carência grande nesse sentido agora em plena pandemia, porque a gente tem que ficar um pouco mais recolhido. Mas a inspiração, além dos filhos, das artes em geral, é o aqui e agora, né? A gente tem que estar muito atento, tem que estar sempre muito consciente com o que está acontecendo. Viver é viver o presente. A gente ganha essa vida para viver, cumpre alguns papéis, vários, e tem que se adaptar a todos eles, tentando dar algum recado, deixar alguma coisa, transformar as pessoas para melhor,
compartilhar, aprender com elas, isso é o mais importante. Então, o aqui e agora é uma grande inspiração. Viver o que a gente está fazendo nesse momento, agora. E, de preferência, acompanhado por pessoas que pensam mais ou menos parecido. Respeitando todos os que pensam diferente com eles, a gente aprende muito. Aprende muito, muitas lições. E usando as ferramentas que a gente tem dentro das circunstâncias que se apresentam. As ferramentas de comunicação que eu tenho hoje são a minha voz, o meu trabalho de ator, a minha cabeça que me mantém, o meu ser que mantém uma saúde mental, porque é preciso ter todo esse equilíbrio para se relacionar, para amar, para viver e para tentar sonhar sempre com um mundo melhor sem perder a esperança de que a gente pode sim salvar esse planeta. Como é que foi gravar o Sully, esse Victor Sullivan, esse personagem tão interessante, tão bacana, que me deu assim um prazer muito grande de fazer. Eu me diverti bastante fazendo o Sully, assistindo às suas aventuras, enfim. Uncharted é um jogo que me mostrou que é possível gravar bastante, em grande volume, e se divertir. O Sully tem aquele personagem, né? Ele foi oficial da Marinha, ele tem uma experiência, assim, ele tem muitos truques, ele tem habilidades, ele é um profissional da aventura, né? E ele se encontra lá com o Drake, acaba assumindo assim uma relação bem bacana, e eles formam uma dupla muito interessante, que eu tenho tido uns feedbacks da gurizada que curte. Eu não jogo. Eu sou fã, assisto tal, mas não tenho o hábito de jogar. Então, mas eu assisto todas as sequências, todas em que eu participo, e os outros meus colegas também. Eu acho que o grande barato desse trabalho de dublagem é conseguir captar a intenção dos autores, né? A história que está sendo bem contada, ela tem um objetivo, é provocar, criar essa interação, o jogador participando de uma história, e cada vez vai se sofisticando mais, e para nós atores fica muito mais interessante quando a gente tem a oportunidade de captar essa atmosfera, essa vida interior de cada personagem e as relações todas, e colocar a nossa experiência. Eu comecei em teatro em 75, então eu tenho 40 e tantos anos de teatro, então é muito bacana quando tem um personagem bom e a gente defende ele. Então o Sully, tirando fora todos os seus defeitos de fabricação, as suas piadas, as suas tiradas, o seu envolvimento com o crime, enfim, independente disso, eu estou ali a serviço do Victor Sullivan. Tive o prazer, e agradeço muito, de trabalhar com excelentes profissionais da Radioativa. O Marcelo Figueiredo é um excelente diretor, eu acho que a Silvana deve ter dirigido alguma coisa também. Então agradeço muito a eles e a toda a equipe de técnicos e operadores de áudio, a toda a equipe da Radioativa, a Karina, enfim, toda aquela... É uma família bacana, aquela produtora. Então eu me sentia sempre muito em casa, me sentia muito acolhido, né? Então é muito bom trabalhar com pessoas que são, além de bons profissionais, seres humanos bacanas. Então trabalhar com o Sully foi muito bom. Eu tenho algumas histórias muito engraçadas de encontros com fãs que eu nem sabia, alguns eu até provoquei. Numa loja eu fui comprar uma placa de áudio em São Paulo, na Santa Ifigênia. Cheguei lá, tinha várias caixas do Uncharted 4, eu perguntei para o operador, um rapaz de uns 30 anos, uma turma toda descolada, aqueles caras barbudos e tatuados, enfim. E aí eu fiz soltei uma fala do Sully, e o cara ficou completamente paralisado e me tratou muito bem, festejou, me abraçou. Não tinha placa de áudio na loja dele, ele me levou numa outra loja lá, tudo em função disso aí. Eu tive outra amiga que eu encontrei lá, uma menina que queria autógrafo. Eu disse, não, peraí, vai devagar porque não é para tanto. Mas eu sei que o Sully tem um fã-clube, assim,
de muita gente, porque é um personagem carismático, né? Então eu tive muito prazer de fazer e fui muito bem orientado e dirigido. E a dublagem é essa maravilha, né? É uma tecnologia que vai se montando aos pedaços e a gente tem que ter essa capacidade de capturar para passar uma emoção. O Sully é um querido para mim. E eu faço questão de destacar também o prazer de depois, assistindo as cenas do Uncharted 4, saber que naquele elenco estavam participando 3 pessoas, 3 atores, com os quais eu tive oportunidade de trabalhar fora do universo das dublagens. O Rafael Tombini, com ele eu fiz um curta-metragem para televisão, muito bacana. Depois eu tive também um trabalho com a Débora Finocchiaro, fiz 2 trabalhos com ela, um curta também de TV e uma leitura dramática muito prazerosa. A Débora é uma grande amiga, querida. E o falecido e saudoso Leonardo Machado, eu fiz também 2 vídeos com ele, trabalhando como assistente de direção, ele como apresentador. Então, além de toda a equipe de direção e equipe técnica da Radioativa, ainda ter os colegas depois contracenando com suas vozes, é muito bacana. Para quem está começando, eu diria que 3 palavras são fundamentais, que eu fui aprendendo ao longo do tempo e hoje eu carrego elas comigo e me ajudam muito. Sempre lembro delas. Humildade, generosidade e coragem. Seja humilde, aprenda a ouvir, se aproxime de pessoas que saibam mais, aprenda com elas, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar, não tenha medo de ser ridículo, enfim, o ator tem que exercitar a humildade. A generosidade, o teatro é uma arte coletiva, uma atividade que é um trabalho de grupo. Seja generoso com o seu colega, entregue a fala como tem que ser. Passe a bola redonda, não é competição em cena, ao contrário, todos são do mesmo time. Seja generoso com o público, o teatro é essencialmente generoso, oferece um espetáculo para que o público pense, reflita, se emocione e se transforme. E coragem, porque teatro é uma batalha, é um ofício que exige muito suor, muita persistência, muito ensaio. Enfim, seja corajoso, porque você vai enfrentar muitas batalhas. E não é reconhecido o teatro como deveria, mas é uma batalha milenar. Não é agora que a gente vai dizer, não, porque agora o teatro vai ser. Não vai ser sempre isso. É o que nos mantém vivo, é esse espírito de luta. Não falo de fama, de sucesso, de dinheiro, mas falo de reconhecimento. O trabalho precisa ser reconhecido, mas não esqueça da bilheteria, ela é muito importante. O que eu diria e que eu não ouvi, eu perdi os meus pais muito cedo e adotei os meus colegas de teatro, já falei isso, como minha família. Mas o meu pai, que foi o que assistiu, acompanhou meus primeiros trabalhos lá no tempo de amador de escola, ele ia assistir as minhas peças e nunca falou que eu não deveria fazer, que aquilo era coisa de vagabundo, que eu deveria buscar outra atividade. Não, ele assistia, era amigo dos meus colegas de teatro e isso me deixava muito feliz. Não dizer nada às vezes é muito bacana. Ouvir o quê? Ouvir que é uma atividade digna como qualquer outra. E é uma arte. E a arte hoje é o que pode contribuir muito para que a gente mantenha essa humanidade, pelo menos, mais feliz. Heitor, gostaria de agradecer as histórias e dicas que você contou aqui pra gente, foi tudo muito bom e divertido. E poxa, vamos gravar uma gameplay aí, quem sabe de Uncharted, Sully jogando como Sully, quem sabe, ia ser muito interessante. Mas enfim galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam de games e de dublagem, beleza? Cards aqui em cima, links aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like pra fortalecer, beleza? Então é isso, muito obrigado e falou!